porque a gente vai direto, inclusive, a Brasília, onde, neste momento, o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, o Ricardo Capelli, fala agora. E a expectativa é de que ele apresente, a partir de agora, um relatório sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Vamos ouvir. Do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o doutor Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, que está... a gente já iniciou a transição essa semana, e uma pessoa que vai dar continuidade a esse trabalho, no qual eu tenho plena confiança de que ele vai seguir nessa missão tão importante. Quero agradecer aqui as presenças também de toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública, aqui a Coronel Cíntia, o delegado Milton, George da Inteligência, enfim, todos que estão aqui. O Márcio eu não vi aqui, mas que virou madrugadas aqui conosco também, levantando informações. Quero agradecer aqui o doutor Benito, que representa aqui a Polícia Civil, o delegado Geral Robson não pôde estar, Coronel Klepter, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, a Coronel Mônica, comandante do Corpo de Bombeiros, Marcelo Portela, do Detran, minha amiga, querida deputada Deise, que está aqui também, que ao longo desse tempo sempre se esforçou para acompanhar todo esse trabalho. Bom, nós vamos, eu vou aqui fazer algumas colocações que refletem aquilo que a gente conseguiu acumular de informação, de levantamentos, nesses 19 dias de intervenção federal. A intervenção federal começou no dia 8, hoje é dia 27, eu até na vinda para cá, eu estava fazendo a conta dos dias e foram tão intensos que eu achei que tinha muito mais tempo, né? Mas foram apenas 19 dias. Então aqui não é um ponto de chegada, mas aqui é um ponto de partida. São relatos e informações que a gente conseguiu, preliminares que a gente conseguiu colher, e que daqui para frente o doutor Sandro Avelar, os inquéritos abertos, e tanto na Polícia Militar, os IPMs, quanto na Polícia Federal, o inquérito no Supremo Tribunal, tudo isso vai dar, todas essas investigações vão prosseguir, principalmente na individualização das condutas, que é o mais importante, para apurar tudo aquilo que aconteceu, os fatos lamentáveis e inaceitáveis do dia 8 de janeiro. Eu também quero registrar nesse início que logo após essa coletiva a gente vai enviar eletronicamente para o Ministério da Justiça, para o ministro Alexandre de Moraes, para o Ministério Público, para todas as instituições, uma cópia desse relatório, e a gente vai disponibilizar o relatório também no site do Ministério da Justiça, com todos os anexos, todos os documentos que compõem esse relatório, para que a imprensa, um vídeo também, para que a imprensa possa, um vídeo da Secretaria de Segurança Pública, das câmaras de monitoramento do dia 8, para que a imprensa possa ter acesso a todos os documentos e a todas as informações. Eu queria pontuar algumas questões que estão no relatório, que todos os senhores vão ter acesso. A primeira questão é a centralidade do acampamento que foi montado em frente ao QG do Exército, logo após, nos dias seguintes ao resultado da eleição, a centralidade nele em tudo aquilo que aconteceu, que culminou no dia 8. Isso fica claro e evidente, porque todas as ocorrências
todos os atos, as manifestações, os atos de vandalismo que aconteceram na capital federal, eles tiveram a sua organização, o seu planejamento, o seu ponto de apoio naquele acampamento que virou um centro de construção de planos contra a democracia brasileira. É importante registrar a natureza daquele acampamento, e está documentado. Para vocês terem uma ideia, a nossa polícia registrou 73 ocorrências policiais no acampamento nesses pouco mais de 2 meses que ele funcionou. Ocorrências policiais de roubo, furto, no relatório está tão descrito e detalhado as ocorrências policiais. Então foi um ambiente também onde circularam criminosos. Isso é comprovado pelas ocorrências policiais. E todos os eventos, o evento do dia 12 de dezembro, da diplomação, a tentativa de explosão de bomba, a tentativa de bloqueio do aeroporto, todos os eventos, eles passam de uma forma ou de outra pelo acampamento, por aquele acampamento. Um acampamento criminoso que perturbou a ordem pública no Distrito Federal durante esses pouco mais de 2 meses. É importante registrar que não era um acampamento comum, os senhores também verão no relatório, porque acampamento não tem cozinha montada, não tem infraestrutura como tinha de banheiros químicos, geradores. Você tinha toda uma estrutura montada numa verdadeira mini-cidade golpista, terrorista, montada em frente ao QG do Exército. No relatório a gente tem fotos, inclusive, que demonstram a evolução da montagem desse acampamento ao longo, logo após as eleições e até o fatídico dia 9 de janeiro, quando ele é desmontado. Então, eu acho que isso é muito importante. No relatório também está consignado, e é importante registrar, que foram a nossa polícia, as nossas polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, em conjunto, tentaram fazer incursões no acampamento para coibir o comércio ilegal, para desmontar. Inclusive houve a mobilização de homens para essas operações. São operações registradas e são operações que foram canceladas na véspera por ponderações feitas pelo Exército Brasileiro, pelo Comando Militar do Planalto. Então, houve a tentativa das polícias do Distrito Federal de tentar agir, mas elas não tiveram êxito nessa tentativa de coibir ou desmontar esse acampamento. Então, o primeiro registro, e está no relatório, que eu acho que é importante fazer, é que o que aconteceu no dia 8, ele é fruto de uma escalada de eventos que começam logo após o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula. Esses eventos, eles vão e voltam, tem momentos de pico, tem momentos, nós chegamos a ter no acampamento um momento com 300 veículos lá dentro, caminhões, e aí no relatório também tem inclusive os estados de onde vieram esses caminhões, que mostram um pouco a geografia da mobilização no Brasil, de onde vieram essas mobilizações. Isso está no relatório também, os estados de onde vieram. Então, acho que o primeiro fato é esse. O ocorrido no dia 8, ele é produto de uma escalada, sucessivos eventos que culminam no dia 8. É fato também, acho que a imprensa já andou noticiando, que logo após a posse há uma
reduz o acampamento, aí as investigações vão dizer se isso foi uma tática para despistar ou o que foi, mas a verdade é que no dia seguinte, a posse, o acampamento sofre um processo de desmobilização, mas quando chega no dia 6 e 7, ele explode novamente e chega a ter ali em torno de concentrações em torno de 4.000 pessoas no acampamento no dia 7. Então, e é importante registrar também que em todos esses eventos, todos os distúrbios no Distrito Federal durante esses períodos, esses elementos saíam do acampamento, praticavam atos e depois regressavam para dentro do setor militar urbano. Então, isso também é importante registrar a centralidade daquele acampamento em todos os atos criminosos praticados no Distrito Federal ao longo dos meses de novembro, dezembro e que culminaram no dia 8. A segunda questão, que eu acho importante registrar, e está no anexo do relatório, é que houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública, do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, informando nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, ou a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. E ali está descrito tudo aquilo que poderia acontecer. Então, uma outra questão que é importante afirmar, e está documentado isso, tem um anexo, não faltou informação. Na sexta-feira, o gabinete do secretário, recebeu a informação sobre há também uma memória de uma reunião realizada no próprio dia 6 pela manhã, mas ali aparece também, mas não aparece, ainda existia uma certa insegurança, mas não com a contundência do que está no relatório que emitido pela inteligência no dia 6, se eu não me engano, às 17 horas. Então, essa é uma outra coisa que é importante. A outra coisa que é importante é que houve um plano de ações integradas, que é a praxe da Secretaria, no que diz respeito a eventos onde você organiza e estabelece diretrizes para o dia. O plano de ações integradas houve e foi, inclusive, aprovado pelo então secretário, isso também está documentado em anexos. Esse plano, na verdade, são diretrizes, e essas diretrizes, elas devem gerar nas unidades um desdobramento operacional, que são os planos operacionais para os eventos maiores ou ordens de serviço. No caso, estou citando no caso especificamente de quem faz o policiamento ostensivo, que é a Polícia Militar. No evento do dia 8, isso não aconteceu. Não há plano operacional e nem há ordem de serviço. De forma que não é possível, não há um registro de quantos homens iriam a campo. O que houve apenas foi um repasse burocrático do ofício recebido para algumas unidades pelo Departamento de Operações, e isso é central, porque quem faz esse planejamento é o Departamento de Operações, o DOP, da Polícia Militar. O então comandante, o chefe em exercício do DOP,
o coronel Paulo José, ele encaminha burocraticamente esse memorando para algumas unidades. Chama a atenção, então, essas duas questões. Primeiro, não houve plano operacional e não houve sequer ordem de serviço. Apenas o memorando encaminhado, e esse memorando não acionou, inclusive, batalhões, nem chegou a batalhões importantes, como o batalhão, o BP Cães, o BAVOP, o RPMON e até mesmo o BOP. Esses não foram sequer acionados. Então, há uma falha operacional. Por quê? Porque o relatório de inteligência que existe, ele não gera o desdobramento operacional adequado, que seria um plano operacional ou uma ordem de serviço com um plano detalhado. Quando a gente olha para o dia 1º, a gente vê uma diferença grande do que foi feito no dia 1º para o comportamento adotado no dia 8. Então, a falha operacional, a ausência de planejamento, que nós recebemos posteriormente da Polícia Militar, isso também é documento e está como anexo, que existiam 555 homens mobilizados naquele dia para a área central e esplanada, numa rotina ordinária da Polícia Militar. A gente também vai disponibilizar no anexo um vídeo com as câmeras da Secretaria de Segurança, onde os senhores vão poder visualmente constatar no vídeo que nós não tínhamos metade disso na esplanada. A impressão que dá no vídeo é que nós não tínhamos 150 homens na esplanada naquele dia. Um efetivo que não guarda correspondência com o alerta de inteligência da sexta-feira do dia 6. E nisso aí o DOP, o Departamento de Operações da Polícia Militar, é uma peça central, porque não desdobrou isso em plano operacional, em ordem de serviço, e nem comandou a mobilização condizente com a informação que existia. Uma outra questão que chama atenção, e também isso está registrado no relatório, é que a manifestação ela saiu do acampamento por volta de 13 horas do dia 8. Alguns minutos a mais, a menos, por volta de 13 horas. Ao longo do caminho, há registro de apreensões, feitas pela polícia, de pessoas com máscaras, com bola de gude, com elementos que já manifestavam a intenção, com utensílios, com aparato que já manifestava a intenção de uma ação mais violenta. A quebra da linha de contenção na altura da Alameda das Bandeiras, ali na Alameda das Bandeiras, na altura não, na Alameda, ali na Avenida das Bandeiras, se dá por volta de 14h43, o que demonstra que entre as 13 horas, a saída da manifestação, e até a chegada na linha de contenção, que foi quebrada, nós tivemos algo em torno de 1h40, tempo suficiente para que fosse acionado efetivo, fosse acionado tropas para dar suporte à linha, uma vez que estava ficando clara a intenção dos manifestantes. O acionamento se dá somente às 15 horas e quando algumas tropas chegam na esplanada, os três poderes já estavam invadidos. É importante registrar que nós tínhamos também na linha de contenção alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, na linha de contenção,
uma linha de contenção também não condizente operacionalmente com o alarme, com a informação que existia. O padrão são a gente ter gradis duplos, amarrados, enfim, juntos, como a gente já teve no dia 11. No dia a gente tinha gradis simples e com uma distância muito grande, sendo que a segunda linha sequer eles estavam interligados. No vídeo também é bastante impressionante que você vê ali a presença de uma ação organizada, de uma ação profissional, porque você vê, a gente tem pessoas com rádios, comunicadores, e é impressionante como, num dado momento, todos se levantam ao mesmo tempo, puxam a primeira linha de gradis, que ela cai de ponta a ponta puxada. No vídeo isso fica claro, quer dizer, não é uma coisa que uma pessoa puxou um gradil, o outro puxou, há um movimento coordenado. Então isso chama muita atenção. Existiu ali gradis colocados de forma inadequada, que não foram condizentes com aquilo que estava, com as informações que existiam. A gente tinha, sem a proteção adequada, sem o exoesqueleto e outras proteções adequadas, alunos do curso de formação ali da Polícia Militar na linha, com gradil sem a proteção adequada, com gradil colocado de forma frágil. Então isso ali facilitou muito com que a linha fosse quebrada. E ainda mais enfrentando, e os relatos que enfrentaram pessoas que já estavam organizadas para enfrentar a linha, né? Arrancaram, derrubaram o gradil. Ontem eu ouvi relatos, até tarde, de que os manifestantes já chegaram determinados a derrubar e marchar sobre a linha. Então, essas questões operacionais também são muito importantes, porque todas elas corroboram na questão da ausência de um planejamento adequado em consonância com a informação que existia. Uma outra questão que eu acho importante consignar é a questão relativa, e por isso também a gente... antes disso, é importante registrar que nós tínhamos uma grande parte dos comandantes dos batalhões mais importantes de férias no dia 8. Então, no primeiro CPR, nós tínhamos 5 comandantes de batalhões de férias, o comandante do segundo CPR de férias, o comandante do CPME de férias, o comandante do choque de férias e o chefe do departamento de operações solicitou e foi concedido a dispensa, uma dispensa recompensa para ele na semana do dia 8. Então nós tínhamos aqui 5, 6, 7, 8, 9 pessoas do comando que não estavam, 9 líderes, comandantes, coronéis que não estavam em atuação no dia 8, estavam todos de férias. Então essa é uma outra questão também importante, que pode ter tido impacto sobre os eventos que ocorreram no dia 8. Uma outra coisa que a gente constatou também, com imagens, é que o comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto, esteve desde o início da manhã no campo de operações, atuou no campo de operações, tentou defender as linhas, tentou defender o Congresso Nacional, depois atuou no STF, apesar do esforço individual dele, apesar das tentativas dele de mobilizar as tropas e outros batalhões, os apelos e as ordens dele não foram atendidas. E aí
eu quero aqui abrir um parêntese para registrar a importância do poder público ser o primeiro a zelar pela questão da hierarquia e da disciplina nas nossas forças militares. Não é quando a gente tem na Polícia Militar, que é uma estrutura com a cultura da hierarquia e disciplina, cada político indicando um comandante, um subcomandante, um chefe de batalhão, a gente tem muita dificuldade de manter a hierarquia e a disciplina. Então, se existe problema de hierarquia e disciplina nas forças militares, quem tem que zelar primeiro pela hierarquia e disciplina é o poder público, que não pode politizar indicações nas forças de segurança. Porque na hora que a polícia é politizada pelo poder público, quem assume o comando tem a sua capacidade de comandar seriamente atingida. Então, aqui não vai nenhum julgamento, volto a dizer, aqui é registro de fato. O comandante esteve em campo, atuou individualmente, mas perdeu o comando e a capacidade de comando das tropas ao longo do dia 8. Fez apelos que foram ignorados e que não foram atendidos. O julgamento e desdobramento disso, há inquérito no STF, há uma apuração na Corregedoria da Polícia Militar que vai apurar a conduta não só do comandante, mas de todos os subcomandantes também nessa questão. Ainda nessa questão, nós exoneramos 6 coronéis que estavam em posições de comando no dia 8, e há 6 inquéritos policiais militares abertos nesse momento para apurar tudo aquilo que aconteceu, e eu tenho plena confiança na Corregedoria de Polícia da Polícia Militar, do Coronel Siqueira, do Coronel Valtênio, que ele tem um nome diferente, eu sempre esqueço, mas são 2 coronéis que eu aprendi a conhecer, que eu conheci e aprendi a respeitar muito ao longo desses 19 dias, e tenho plena confiança no trabalho da Corregedoria da Polícia Militar. São 6 inquéritos abertos, um deles apenas para apurar a conduta dos comandantes, para avaliar a conduta de cada um, o segmento da linha de hierarquia e de disciplina, e a condução de cada um. É importante registrar também que a gente, ao longo desse período, fez exonerações na Secretaria de Segurança Pública, exonerou todo mundo que tinha sido nomeada pelo senhor Anderson Torres, e a gente, a partir de uma referência técnica da operação exitosa do dia 1º, retornou com a equipe do dia 1º, do então secretário, que trabalhava com o então secretário Júlio Danilo. Eu digo trabalhava, que não era dele, mas que trabalhava com ele, porque são todos profissionais qualificados, profissionais de carreira, delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, homens do corpo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, homens que servem ao Estado, não servem aos governos, e que estavam, portanto, retornaram e que me auxiliaram muito na construção, na identificação dos documentos que todos os senhores vão ter acesso. Então, e fica claro também o impacto da posse do senhor Anderson Torres no dia 2, da instabilidade que ele gerou na secretaria com as exonerações, com as trocas, que logo depois ele viaja, recebe um relatório de
O gabinete recebe um relatório de inteligência e esse relatório não tem nenhum desdobramento. A questão aqui não é só uma questão burocrática, porque a gente pode, às vezes, pegar burocraticamente os organogramas, a linha de responsabilidade formal, mas a questão aqui é de liderança, de comando sobre o processo, que o gestor público que lidera a organização deve ter. No dia 11, que era um dia sensível, quem foi acompanhar no campo a montagem da operação, eu fui pessoalmente acompanhado do Coronel Klepter, da Coronel Mônica, o tempo inteiro em sintonia com o delegado Robson. Então, isso é comando e responsabilidade. É tudo aquilo que faltou no dia 8. Na melhor das hipóteses, faltou comando e responsabilidade. E a Justiça está apurando. Esse conjunto de coincidências podem caracterizar algo muito pior do que a ausência de comando e responsabilidade. Por fim, duas questões. O capítulo relacionado ao vídeo que foi divulgado com as imagens do STF. Foi aberto um inquérito policial militar específico para apurar aquele evento no STF. Ali a gente tem uma sucessão de problemas, desde o planejamento operacional inexistente, que coloca um número de homens insuficiente, até a postura passiva, também inaceitável diante de uma grave ameaça à República, e até uma movimentação operacional inadequada, quando há um recuo para uma área mais aberta, quando a boa prática ensina que você concentra em locais como ali na N1, que era um local chave. Na hora que você recua e abre, você amplia a sua área de confronto e a possibilidade de você conseguir conter. Então tem uma série de questões que estão sendo analisadas. Foi aberto um IPM específico para analisar isso. Houve também um clamor em torno daquela viatura branca que chega, naquele momento, dá um comando e saem 4 carros do choque leve com eles. Aquela imagem ficou muito forte do carro branco que chega, como se fosse ali, como se eles estivessem saindo ali para liberar a entrada do STF. Nós ouvimos o major, que é o major que dá aquele comando, e ele relata que recebeu um comando naquele momento para auxiliar o comandante Fábio Augusto no Congresso Nacional, que tinha acabado de ser invadido. Ele diz que eles dão a volta ali por trás e vão ao Congresso Nacional. Nós também verificamos as imagens e as imagens confirmam o que ele diz. Então o major, ele sai, ele faz todo o circuito, as imagens confirmam, e ele chega no Congresso Nacional com aquelas 4 viaturas, e as 4 viaturas saem, formam a linha do choque e entram no Congresso Nacional. Isso resolve a questão? Claro que não. Ainda há muitas questões em aberto, né? Como, por exemplo, por que foi dada essa ordem que deixou ali o Supremo desguarnecido, mas isso é um processo de investigação que está em curso. O que a gente tem até esse momento é isso. A gente ouviu o major. O que está claro é que não houve evasão do campo. Isso tem a imagem que prova que ele sai dali e vai para o Congresso Nacional e entra com choque no Congresso Nacional. Então não houve evasão. Se o movimento foi correto, se não foi, o que motivou esse movimento, o IPM está aberto para apurar essa movimentação até o final. Por fim,
duas questões. Primeiro, o relato, no relatório a gente tem também um breve relato do que aconteceu no dia 8, quando eu assumi a missão que me foi dada pelo presidente Lula, onde eu relato brevemente os principais passos operacionais daquele dia, quando o nosso desafio central foi andar com a nossa linha para tentar, o mais rápido possível, esvaziar a esplanada e efetuar o maior número de prisões possíveis. Não foi simples andar, porque existia uma postura de linha defensiva, era o inicial, a gente lutou para mudar isso, e a gente foi assim efetuamos algumas prisões naquele dia ali, na altura da rodoviária, continuamos subindo, já chovendo, a Coronel Mônica me deu um agasalho do Corpo de Bombeiros, e continuamos subindo até o setor militar urbano, quando então o comandante militar do Planalto, o general Dutra, ponderou que seria mais adequado, para evitar qualquer tipo de conflito à noite, entrar na manhã do dia seguinte. Esse relato também está no relatório. De forma que essas são as questões centrais. Tudo isso que eu pontuei está documentado nos anexos, tem documentos oficiais e também através de imagens que nós vamos disponibilizar para todos os senhores. Por fim, eu só quero dizer que eu tenho a absoluta confiança e o compromisso público do Dr. Sandro Avelar de que a intervenção se encerra no dia 31, na próxima terça-feira, mas o compromisso do Dr. Sandro Avelar continuar com as investigações, continuar com o trabalho da Polícia Civil, que tem feito um belíssimo trabalho de apoio também à Polícia Federal, continuar com o trabalho, apoiando o trabalho da Corregedoria da Polícia Militar, apoiar o trabalho também do Corpo de Bombeiros, que vai abrir também, não abriu ainda por uma questão burocrática de nomeação, mas que vai abrir nessa semana um inquérito na Corregedoria também para apurar eventuais abusos de homens do Corpo de Bombeiros. Então, o doutor, tenho plena confiança que o secretário Sandro Avelar vai dar continuidade a esse trabalho que foi desenvolvido até aqui, nesses 19 dias. Em 19 dias, a gente não consegue ter respostas para tudo, até porque são processos e tem toda a garantia legal, né, do Estado Democrático de Direito. Você precisa ouvir as pessoas, ouvir os contraditórios, então tudo isso está em curso, mas sob a liderança do doutor Sandro Avelar, eu tenho a convicção de que a gente vai continuar esclarecendo o que ocorreu e chegar ainda mais longe. Obrigado. Eu passo então aqui a... Não sei se... Não? Então, ok. Então, eu quero abrir, então fico à disposição dos senhores e das senhoras. Obrigado. Muito bem, então. Essa foi a fala do interventor do Distrito Federal, o Ricardo Capelli. Ele que aponta numa fala longa agora, uma fala que durou quase 30 minutos, uma fala em que ele mostra os principais pontos desse relatório, que agora sim, um relatório que a data para ele ser apresentado já foi adiada diversas vezes, mas agora sim ele está pronto. Ao todo, gente, foram 40 minutos de fala. Ele vai responder agora as respostas dos jornalistas, a gente vai acompanhar as respostas dele. Se a gente não conseguir ouvir as respostas dos jornalistas, a gente vai conversando por aqui, entendendo e analisando e, claro, ouvindo a resposta dele. Vamos tentar ouvir enquanto ele tenta organizar como vai funcionar, então, essas falas. A Débora me ajudou, do curso de formação de oficiais de praças. Eu quero apenas fazer uma consideração, considerando o que falou
o interventor, né, secretário Capelli, eu quero reforçar que as investigações seguirão, né, o seu curso. Isso certamente acontecerá. E eu quero reforçar que é uma atividade prioritária para que nós possamos esclarecer esse fato, né? Temos instituições muito sérias em torno dessa situação. E então eu aproveito para reforçar a minha confiança nessas instituições, especialmente aquelas que estão mais envolvidas dentro desse processo, que é a Polícia Civil e especialmente a Polícia Militar. Aí então, o secretário de Segurança do DF, reforçando a segurança que ele tem nos militares, nos policiais que fazem parte do Distrito Federal, o secretário que assumiu agora praticamente, levando em consideração que logo mais acaba a intervenção federal no DF, o interventor sai de cena e aí sim o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assume, vai ser responsabilidade dele, portanto, a segurança pública no Distrito Federal, quando a intervenção federal acabar por lá. Vamos ouvir então a resposta deles depois dessa pergunta que acontece nesse momento, feita pelos jornalistas. Vamos tentar ouvir. A atuação ali na cadeia de comando, enfim, até na escalação de efetivo, dos batalhões que foram onde o senhor viu esse programa. Então, queria saber se vai ter outros subcomandantes que vão ser investigados, enfim, que podem... Duas questões. Primeiro, eu quero parafrasear o ministro Celso Amorim, que para mim é uma referência de homem público do Brasil. O Celso Amorim diz que quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. É uma frase que ele usa, eu repito ela para responder a sua primeira pergunta. Com relação ao coronel Fábio Augusto, eu não fiz defesa, mas eu tenho o dever de registrar fatos. Quem vai julgar, porque na carreira militar você pode ter eventuais julgamentos por omissão, por atos ilegais. O que eu fiz, e aí é um dever que eu tenho, é de registrar fatos. O fato, volto a dizer, quem vai julgar ao inquérito no Supremo Tribunal Federal, e aí já respondendo também a sua outra pergunta, há um inquérito policial militar aberto especificamente que está apurando a conduta dos comandantes. Isso não é simples, a gente não faz isso em 15 dias, porque tem inclusive prazos legais para você ouvir, mas eu tenho o dever histórico de registrar fatos. O fato é que o coronel Fábio Augusto estava no campo desde cedo. Há inúmeros relatos de que ele da preocupação dele com relação a aumento do contingente e mobilização de novas tropas, só que os comandos dele não foram atendidos. E há imagens dele, inclusive, recebendo com um cone na cabeça, a imagem você vê ele entrando, aí tem uma pilastra, mas você vê na hora que a pessoa dá o cone, não dá para ver exatamente ele, mas você deduz que é ele, porque ele entra na pilastra, uma pessoa joga o cone, foi na hora, inclusive, que ele sangra na cabeça no Congresso Nacional. Então, são imagens, não é questão de defesa ou de acusação, é fato. Então, é fato que ele estava no campo, que ele estava no Congresso Nacional e depois que ele foi para o Supremo Tribunal Federal. O que me pareceu, e dos relatos que a gente escolheu até agora, é que ele, no campo e no dia, perdeu a capacidade de comando. Ele não tinha comando sobre quem ele deveria comandar, e talvez essa tenha sido a falha mais grave dele.
Enquanto a gente não consegue ouvir qual é a pergunta... Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde a todos. Agora a gente o relato do senhor é muito forte. Eu trouxe duas questões que vão ser muito breves. A primeira delas é qual a leitura que esse relato permite fazer sobre o papel do Exército Brasileiro em retardar a retirada do acampamento. No dia 29 de dezembro iniciou-se uma grande operação da Polícia Militar. A gente estava lá, a gente tem imagens do BOP, do Choque, do BP-Cães, de várias unidades que foram até as proximidades, ficaram algumas horas e se retiraram logo depois. Então eu queria saber se esse relatório já permite concluir qual foi o papel do Exército em retirar ou não retirar o acampamento do QG. A segunda questão, o senhor diz o seguinte: faltou comando e responsabilidade na melhor das hipóteses e a justiça está apurando esse conjunto de coincidências pode caracterizar algo muito pior. O senhor falou em comandantes tirando férias sucessivamente juntos na prévia do momento do incidente. O senhor falou em linhas de comando, em procedimentos operacionais não sendo cumpridos, em ordens não sendo cumpridas no campo. Isso é omissão ou isso é conspiração? Obrigado. Com relação ao Exército Brasileiro, o que eu posso testemunhar é que na noite do dia 8, houve uma ponderação do general Dutra, então comandante militar do Planalto, para que a operação fosse realizada no dia seguinte. Ele alegava que à noite os ânimos estavam exaltados, poderia ter conflito. O que eu posso testemunhar também é que o nosso objetivo central foi cumprido. Qual era a missão central nossa? Era desmontar o acampamento. E esse objetivo foi cumprido com total apoio do Exército. No dia seguinte, estavam lá o general Dutra, o general Arruda, os dois, comigo, com o ministro Zé Múcio, com o ministro Rui Costa, e sem nenhum incidente e com apoio do Exército, o acampamento foi desmontado, todos que estavam lá foram encaminhados aos ônibus e de lá para a Polícia Federal, onde foram identificados, lavrado o flagrante e foram presos. Então, esse é o testemunho que eu posso dar. O acampamento foi desmontado no dia 9, com o apoio do Exército. Com relação a todos os elementos que você levanta, existem muitas coincidências, né? Então, eu vou repetir a frase do ministro Celso Amorim. Quem quiser que acredite em coincidências. Eu só acredito em teoria da conspiração. Eu acho que são muitas coincidências juntas para chegar. E você percebe uma escalada que começa logo após, bomba, a diplomação, você tem uma escalada, você tem uma programação. É claro que nada disso, e no Estado Democrático de Direito, é importante que a gente registre isso, a gente precisa ter fatos e provas que comprovem. E isso não é fácil. Por quê? Porque conspiração não passa recibo. Conspiração não passa recibo. Então, não é fácil você provar. É usual, e aqui é usual as pessoas todos tirarem férias em janeiro. No Brasil, país tropical e no verão, e aqui no funcionalismo público de Brasília, muita gente tira férias em janeiro, né? Então, as pessoas tinham direito legal a essas férias, legalmente tinham direito. É usual tirar férias em janeiro no Brasil? As pessoas vão para a praia, enfim, aproveitam o calor? Sim. É razoável, numa escalada de movimentos, como a gente vinha assistindo, com a tensão subindo, todo mundo tirar férias junto? Não me parece. Ainda mais me chama a atenção a licença, a dispensa, recompensa, no dia do evento do chefe do Departamento de Operações, Coronel Jorge Naime. Essa aí também me chama bastante atenção, mas, volto a dizer, tudo isso tem o seu devido processo legal.
De imprensa do interventor federal do Distrito Federal, o Ricardo Capelli. A gente vai ouvir agora a próxima pergunta. Capelli, em relação ao Exército Brasileiro ainda, o senhor está falando aí daquilo que o senhor testemunhou desde que assumiu a missão, né, que lhe foi dada de intervenção, mas ao longo desses dias para elaboração desse relatório, o senhor deve ter recebido a informação de quem dentro do comando do Planalto, né, Comando Militar do Planalto, ponderou a retirada do acampamento naquela... Foi o próprio general Dutra para mim. Ele próprio. Quando eu cheguei na porta do setor militar urbano, eu cheguei com a tropa, o coronel Fábio Augusto era, então, ainda o comandante da Polícia Militar. Eu chamei o comandante... Não, mas não no dia 8, desculpa, doutor Capelli, eu estou falando antes do Réveillon, antes da posse, porque houve um evento em que foi lá para haver a retirada também daquele acampamento, e aí houve uma ponderação por parte do comando. Sempre o general Dutra fazia ponderações, sempre no sentido de evitar conflitos, né? Então, o Comando Militar do Planalto ponderava... porque a temperatura subia, então era sempre uma ponderação no sentido de evitar conflitos. Eu quero registrar uma coisa que é importante, que a gente talvez nesse momento não valorize muito, mas o fato da gente ter desmontado o acampamento no dia 9, sem um único incidente, não houve nenhum incidente. Mais de 1.000 pessoas retiradas no dia 9, sem nenhum incidente. É isso que eu acho que marca o sucesso da operação, porque é tudo muito delicado. E você tirar mais de 1.000 pessoas sem nenhum incidente, não houve um enfrentamento, não houve nada. Mais de 1.000 pessoas se dirigiram aos ônibus para... dali seguirem para a Polícia Federal para serem presas sem nenhum incidente, sem nenhum enfrentamento. E esse desmonte foi feito com o apoio do Exército naquele momento. Então, a gente tem várias formas de olhar para os fatos, eu prefiro registrar o êxito do desmonte do acampamento no dia 9. Agora, só retornando ainda antes da posse, se o acampamento tivesse sido desmontado antes, talvez não haveria toda uma coordenação ali por parte daquelas pessoas. E assim, qual foi o argumento naquele momento lá atrás para não desmontar o acampamento? E já complementando só uma segunda pergunta, e aí eu encerro, as imagens que ficam sob a responsabilidade do GDF, né, as da rua, ali, a gente já viu as imagens do Supremo, da Câmara, do Senado, mas a gente ainda não viu as imagens da rua. Vamos subir hoje. E elas também trazem outras informações, além daquelas que a gente viu até agora? As imagens que a gente vai subir, elas mostram, no espaço temporal, de como a manifestação sai, toda a evolução dela ao longo, até o rompimento da linha, mostram o movimento coordenado de como levantam de forma coordenada e puxam o gradil, a linha de gradis de uma vez. Enfim, a gente vai disponibilizar isso hoje. Com relação às questões anteriores, quer dizer, eram sempre ponderações, no sentido de evitar conflitos, né? Eu acho que isso é o registro, porque acho que qualquer coisa fora disso, a gente começa a entrar no campo da opinião. Álvaro Couto, de Verdade. Bom dia, interventor, secretário, bom dia a todos. Tenho 3 perguntas aqui. A primeira, vou tentar ser breve, a primeira também continuando nessa temática do Exército. O senhor disse, secretário, que os manifestantes, os bolsonaristas, saíram, faziam seus atos criminosos e voltavam. O senhor acha que essa postura deles mostrava uma certa impunidade, uma certeza de impunidade, que seriam protegidos pelo Exército? O senhor também publicou ontem no seu Twitter que as imagens do STF foram remetidas à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, que revelavam novas informações, até pela postura da Polícia Militar ali do batalhão de choque que estava presente. Os senhores não tiveram acesso a essas imagens antes disso? E, por fim, o senhor fala que esse é um ponto de partida, né, não um ponto de chegada.
mas esse momento marca o fim, então, da intervenção, apesar de terminar somente no dia 31? Com relação às imagens lá do STF, eu tive acesso essa semana também a essas imagens, primeiro. Segundo, com relação à intervenção, nós iniciamos já o processo de transição, né? Veja que a principal missão da intervenção as principais missões, restabelecer a linha de comando e estabilizar a segurança pública no Distrito Federal. Então, a gente conseguiu estabilizar a linha de comando, com apoio, volto a dizer, com apoio de uma equipe valorosa, com quem alguns a gente promoveu, outros a gente estabeleceu uma relação de confiança valorosa, e aí fica o desafio, restabelecida a linha de comando da estabilidade. Por isso, a governadora... Enquanto a gente acompanha a troca da bateria do microfone do interventor federal, ele está trocando a bateria para continuar respondendo. Por isso, agora sim, vamos ouvir. Corretamente, e aí eu quero também fazer um registro, né, de que ao longo desse processo de intervenção, nós contamos com o apoio e a colaboração e a cooperação integral da governadora em exercício, Celina Leão. É importante esse registro. E a governadora corretamente decidiu antecipar o anúncio do secretário de Segurança para que a gente possa fazer o fim da intervenção e o início aqui dos trabalhos do secretário Sandro Avelar na mais absoluta harmonia e estabilidade. Estabilidade é aquilo que é tão importante quanto a retomada do comando. Então, a intervenção termina no dia 31, mas eu tenho plena confiança no compromisso, na história profissional, na dedicação do delegado, o secretário Sandro Avelar, na continuidade desse trabalho. Foram 3, eu esqueci a primeira. Foi sobre a impunidade que os manifestantes tinham. Quem apostou na impunidade apostou errado e perdeu, porque nós, no dia 9, efetuamos a prisão de todos que estavam naquele acampamento. Dando a pergunta de outro jornalista para que a gente consiga ouvir a pergunta do jornalista e, claro, logo depois a resposta do interventor, já que ele tem tirado muitas dúvidas importantes para a gente entender um pouco desse relatório e das investigações. Vamos ouvir. O senhor falou de que um deles trata dos comandantes e subcomandantes. E os outros 5? E quantos policiais estão sendo investigados? Além disso, eles foram afastados, continuam trabalhando normalmente? Quem estava de férias voltou de férias? O que foi feito com eles? São 6 IPMs, foram exonerados 6 coronéis dos postos de comando. Nós temos, isso tudo vai estar, Giovana, nos anexos, essas informações todas. Mas eu já adianto, tem um IPM instaurado para apurar a conduta dos policiais militares do choque, e não impedir a entrada dos manifestantes no Congresso Nacional, um para apurar a conduta dos policiais que estavam conversando e tirando fotos no momento da invasão dos prédios públicos, um instaurado para apurar o envolvimento do ex-comandante da PM e outros comandantes operacionais nos fatos, então tem um específico para os comandantes, um instaurado para apurar o envolvimento de policiais militares na arrecadação de dinheiro e segurança privada no acampamento instalado em frente ao QG do Exército. Eu estou falando rápido que vai estar isso tudo, a gente já vai subir nas redes para vocês, no site. Tem um instaurado para apurar a conduta de policiais militares ao derrubar uma manifestante no interior do Palácio do Planalto, isso aqui é um caso específico. Um instaurado para apurar a questão do Supremo Tribunal Federal, aquelas imagens que foram reveladas.
a quantidade de policiais, esses inquéritos, a Corregedoria vai encaminhar, talvez hoje ainda, no mais tardar na segunda-feira, um relatório parcial, sigiloso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público. Então, esses detalhes de quantidades, isso está tudo sob sigilo, porque isso envolve todo um processo de investigação que é para não comprometer as investigações. Mas eu quero aqui, quero dar aqui o meu testemunho de que eu tenho a plena confiança na Corregedoria da Polícia Militar, porque a Corregedoria, em todos os contatos que eu tive com o Coronel Valtênio e com o Coronel Siqueira, eles têm a plena consciência de que o trabalho deles é fundamental para resgatar a imagem da corporação, para resgatar a imagem e a confiança da população na corporação. E eu reiterei para eles que talvez mais importante do que órgãos, nesse momento, de que órgãos externos apurem o que aconteceu, nunca foi tão importante que a própria Polícia Militar apure o que aconteceu, dê consequência aos inquéritos, e eu tenho certeza que darão, para demonstrar para a sociedade o compromisso e a responsabilidade da corporação com a sociedade do Distrito Federal e do país. Eles foram afastados fora os comandantes? Ainda eles estão em processo de inquérito. Esses inquéritos, eles têm uma série de tempos legais, né? Então a pessoa não afasta de uma vez da corporação. Então, ele é chamado para depor, tem um tempo de defesa, ele apresenta, então tem um tempo, ainda está muito, porque volto a dizer, foram 19 dias muito intensos, a gente acha que passou muito tempo, mas do ponto de vista processual, ainda tem um tempo que está em curso. Quer dizer, eles foram afastados das funções de comando, né? Porque eu exonerei 6 coronéis das funções de comando. Então, das funções de comando, eles foram afastados, sim. Da corporação, tem um processo administrativo, tem um processo também judicial em curso. Então, isso tudo ainda não deu tempo. Lisa Estaciarini, Rádio CBN. Enquanto a gente aguarda, mas agora a gente já tem uma pergunta. Importante a gente ressaltar, então, que o interventor acaba de confirmar, então, que ele exonerou 6 coronéis das suas funções de comando. Mas, claro, quando se trata de corporação, tem um processo administrativo envolvido. É por isso, então, que diversos inquéritos já foram instaurados para realmente investigar as condutas dos policiais que estavam no local lá no dia 8 de janeiro. E agora a Corregedoria deve encaminhar um relatório que vai ser sigiloso ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir a resposta do interventor, resposta que deve ser feita a partir de agora, depois da pergunta da jornalista. Vamos ouvir. Armados com armamento letal, né, com revólver, pistola, enfim. E aí eles tiveram que aguardar a tropa que desocupou o Supremo e ir para o Planalto, porque esses militares, sim, tinham todo o aparato não letal para desocupar o Planalto. Como que o senhor avalia a atuação também dos militares do Batalhão da Guarda Presidencial lá do Planalto? Com relação às tentativas, às ordens, os comandos dados pelo pelo Coronel Fábio Augusto, a gente tem relatos de pessoas, como a Coronel Cíntia, que estava no campo, e que relatam que ele ligou, que ele cobrava a cavalaria, e ele recebia sempre a mensagem: está indo, está chegando, e nunca chegou, mostrando ali uma quebra de comando, quer dizer, clara sobre a determinação dele. Com relação à questão do Exército, assim, não me cabe emitir opinião sobre essa questão. Essa questão está sendo apurada pelas instâncias próprias. A minha missão foi cuidar das forças de segurança aqui do Distrito Federal e eu estou me atendo a isso. Mas só um adendo, interventor, é comum o Exército atuar sem equipamento não letal em atos como esse? Quem tem que responder isso é o Exército.
Bruna Lima, Portal R7. Oi, doutor Capelli, tudo bem? Duas perguntas. Sobre essas pessoas que foram afastadas, que estavam de férias, todos esses comandantes são da PMDF? Sim. Além do Anderson Torres, né? Sim. Tá. Agora, em relação... É importante registrar que o senhor Anderson Torres, ele só entra de férias formais a partir do dia 9. Dia 8, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal era o senhor Anderson Torres. Não tinha substituto respondendo, o secretário era ele no dia 8. Doutor Capelli, o senhor falou, né, de omissão aí, de gestão também, em outros momentos enalteceu o corpo aí total de segurança do Distrito Federal, que tem competência, assim como teve para a posse do presidente Lula, né? Só que ontem o ministro da Justiça, ele apresentou um pacote, né, de sugestões aí para poder aprimorar a segurança mesmo, para que novos ataques como o que aconteceu no dia 8 não ocorram novamente. A minha pergunta é, em relação a essa criação de uma Guarda Nacional, seria de fato necessário? Ou o que a gente viu hoje é de fato uma questão de gestão? A gente tem pessoas preparadas? Queria uma opinião em relação a isso, né? Se a gente precisa de fato de uma Guarda Nacional. E se eu puder comentar também os outros pontos que foram aí apresentados pelo ministro. Com relação à Guarda Nacional, esse foi um tema que se colocou a partir dos eventos do dia 8. Na segurança pública, quanto mais prevenção, melhor. A gente sempre atua no sentido de evitar que eventos aconteçam. Então, a Guarda Nacional será um efetivo a mais. Isso não é de forma nenhuma demérito às demais instituições. Com relação ao pacote democrático, o mundo vive uma situação muito... o ex-presidente do Uruguai usou uma palavra, o José Mujica, que eu gosto muito. Ele fala, olha, nós não estamos vivendo uma era de mudanças, um tempo de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de era, uma mudança de tempo. E essa mudança de tempo nos coloca novos desafios, né? Então, e o ministro Flávio Dino colocou de forma muito adequada que o mundo real e o mundo virtual precisam ter uma conexão lógica, né? O que é crime no mundo real também precisa ser crime no mundo virtual. A liberdade, não há liberdade para atacar a democracia, os poderes e as instituições democráticas. A liberdade não se confunde com agressão ao Estado Democrático de Direito. Então, acho que esse pacote vai nesse sentido, de aprimorar regras, de aprimorar normas no sentido de garantir com que uma escalada de agressões ao Estado Democrático de Direito, como a gente assistiu, nunca mais se repita no país. Pessoal, só um pouquinho. O nosso tempo é bastante curto. Por favor, uma pergunta por profissional, porque nós temos mais profissionais para perguntar, tá bom? A gente segue aguardando, então, as perguntas dos jornalistas. Até agora, então, tivemos diversas respostas importantes e relevantes. Citou o comandante Fábio Augusto, que inclusive segue preso. Ele foi preso 2 dias depois do dia 8. Ele falou que Fábio Augusto, o comandante, chamava a cavalaria e só respondiam: está chegando, está vindo. O que, segundo Capelli, mostra uma quebra no comando. Então, esse é um ponto também importante que a gente precisa se ater. Todos esses pontos que Ricardo Capelli está citando para a gente e que agora a intervenção federal tem já noção do que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro e também dias antes. Vamos ouvir a pergunta do jornalista. Então, o general Dutra disse que pela noite seria melhor não fazer
toda essa operação, mas há relatos dessas próprias pessoas em redes sociais, eles dizendo que teve soldado passando por ali avisando, tá na hora de vocês irem embora, porque senão pode ter amanhã a operação, vocês vão ser presos. Na análise dos senhores, foi constatado que houve algum tipo de ação assim, de tentar liberar essas pessoas antes da operação na manhã do dia seguinte? Com relação à postura do comandante, essas questões, quer dizer, se você pegar o regramento, em tese, não cabe ao comandante estar lá. Mas, volto a dizer, no dia 11, em função da gravidade da situação, eu mesmo desci e andei a esplanada inteira para olhar com o coronel Klepter, com o tenente-coronel que estava Palhares, e eu perguntando para ele, isso aqui como é, isso aqui como não é, isso aqui está bom, isso aqui não está, coronel Mônica lá também. Então, isso aí vai de comando e responsabilidade de cada um, né? A coronel Cíntia aqui, que tem muita experiência, né, sabe disso, quer dizer, a coronel Cíntia aqui, subsecretária aqui da secretaria, ela está em campo em todas as operações, acompanhando, passando em revista. Então isso vai muito da atitude de liderança, de comando de quem está à frente da responsabilidade. Com relação ao acampamento, eu vou insistir numa questão. O mais importante é que o acampamento foi desmontado na manhã do dia 9, com absoluto sucesso e sem um único incidente. Eu acho que esse é o fato que a gente tem que comemorar, porque a gente desmontou um símbolo e um QG onde se concentravam ataques, a confecção de planos para atacar a democracia brasileira. Isadora Teixeira, Metrópolis. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se o relatório fala a respeito da atuação do secretário executivo, então o secretário executivo da pasta, o Fernando de Souza Oliveira, que foi quem disse ao governador que estava tudo tranquilo 1 hora antes da invasão efetivamente ocorrer. E, além do então secretário executivo, se o relatório fala especificamente sobre o governador afastado, Ibanez Rocha, sobre a atuação dele a respeito daquelas, sobre as invasões, sobre o comando daquele dia 8 de janeiro. Obrigada. Não, a gente não entra na questão da responsabilização, não, enfim, da questão do governador. E 2, a gente localiza, a gente localiza alguns fatos, mas não individualiza as condutas. Isso aí vai ser feito agora, a partir de agora. A gente localiza a cadeia de fatos, a individualização das condutas é o próximo passo a partir dos fatos identificados. Vinícius Luiz Wall. Boa tarde, secretários. Eu queria voltar à questão do acampamento. Aqui. Há alguma prova contundente que prove que o Exército realmente impediu que o acampamento fosse desmobilizado antes do dia 9? Além do depoimento do coronel Fábio e do próprio governador Ibanez? Não, prova não há. Eu não tenho conhecimento, não posso dizer que não há, mas eu não tenho conhecimento. O que tem, os relatos que a gente tem é que houve ponderações, algumas vezes, de evitar algumas atitudes para que não ocorressem conflitos e incidentes. É isso que eu tenho de registro. Eu não tenho um registro formal de impedimento. Mas essas ponderações, elas serão responsabilizadas no relatório ou o senhor vê uma responsabilidade por causa delas? Não, a gente registra que houve ponderações, volto a dizer, o que me cabe no relatório é tratar das forças de segurança do Distrito Federal. Isadora Peron, Valor Econômico. Oi, no relatório tem alguma coisa já apontando para financiamento? Tem como falar um pouquinho mais dessa parte? O senhor falou que tem um inquérito com o IPM sobre isso? O financiamento, o IPM que tem, é sobre a conduta de policiais militares relacionados a financiamento. A questão do financiamento está a cargo do doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo um trabalho belíssimo,
com o apoio da Polícia Civil nossa aqui do Distrito Federal. Então, toda essa parte, até porque é a Polícia Federal que tem os instrumentos para rastrear e para chegar nessa, na minha opinião, organização criminosa que financiou os ataques à democracia. Gabriela Mestre, Poder 360. Oi. O senhor havia comentado que a sua equipe estava investigando se profissionais com conhecimentos táticos de combate estavam no meio dos manifestantes, participaram das manifestações, e eu queria saber se essas investigações prosperaram em algum sentido, e se fosse possível perguntar também se a gente tem alguma informação sobre efetivo no dia 1º, para a gente conseguir fazer uma comparação entre a atuação policial no dia 1º e no dia 8. Temos também, eu não tenho aqui registrado, mas a gente disponibiliza no site a comparação com o dia 1º. Com relação a outra questão, foi da... profissionais, sim. Veja, a gente tem... É comum manifestante com radiocomunicador? É comum manifestante com máscara? Com óculos próprio? É comum, e as imagens mostram, um movimento coordenado, né, de levantar uma linha inteira e puxar um gradil de ponta a ponta de uma vez, de forma coordenada? Então, há muitos indícios. Todas as imagens estão com a Polícia Federal, que vai aprofundar as investigações de identificação dessas pessoas e individualização das condutas. Mas o relato que eu tenho dos profissionais que estavam em campo é que eles enfrentaram, inclusive de policiais militares, de que eles enfrentavam gente treinada, não eram manifestantes que não sabiam o que estavam fazendo. Então, não sei se o secretário quer falar, mas está aberta, se quiser fazer alguma colocação. Eu agradeço mais uma vez. Por favor. Bem breve, a juíza Leila Cury pediu a transferência dos presos para os estados de origem. O senhor foi comunicado? A gente estava acompanhando isso, não me cabe ser comunicado sobre isso, mas a gente estava acompanhando isso. Esse é um procedimento que está sendo conduzido pelo judiciário, pela questão de deixar as pessoas que estão presas próximos dos seus... do local de moradia, enfim, dos seus familiares. Isso é próprio, um procedimento da Justiça que está sendo acompanhado pelo secretário de Administração Penitenciária aqui do GDF, Teles, e também pelo secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, Rafael Velasco. Ok? Então, obrigado a todos, agradeço aí a paciência e também, eventualmente, com quem eu não consegui falar ao longo da semana, muita gente mandou mensagem, mas o Álvaro ali é insistente, mas faz parte do seu trabalho, mas que era impossível. Infelizmente, eu não estava conseguindo, porque a gente tinha que... o Álvaro manda mensagem até de madrugada, né? Então... Só mais uma pergunta também. Além do Supremo, para quem mais vai o relatório? Nós vamos enviar, vamos tornar ele público e vamos encaminhar a todas as instituições, né? Prático dele, ele é um relato. Ele é um relato que eu acho que auxilia nas investigações, no juízo de valor de quem vai julgar todo esse processo. Ok? Obrigado a todos. Muito bem, essa foi a coletiva de imprensa, já dura 1h20 essa coletiva de imprensa que o interventor federal do Distrito Federal, Ricardo Capelli, fez nesse momento. Nessa coletiva de imprensa de mais de 1 hora, ele detalhou para a gente todos os principais aspectos do relatório que foi apresentado, que ficou pronto, que vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal e também, claro, né, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que está sabendo já de todo esse relatório, todo esse processo. Vai para o STF esse relatório para que o STF também saiba tudo o que está sendo investigado, todos os elementos que tem até agora, e depois também vai ser disponibilizado de forma pública para que todos tenham acesso a essa investigação, ao que está, então, neste momento, claro,
para os investigadores até o momento. Alguns pontos importantes que eu vou começar a detalhar para vocês aqui, mas algumas coisas que inclusive o interventor disse durante a coletiva de imprensa que a gente precisa destacar aqui. Por quê? Ele fala, então, que não tem necessidade alguma de adiar e continuar mantendo a intervenção federal no Distrito Federal. Por quê? Porque a principal missão era restabelecer a linha de comando e estabilizar a segurança pública do Distrito Federal, o que realmente já foi feito. E ele disse que foram instaurados diversos inquéritos para investigar as condutas de policiais e a Corregedoria, inclusive, vai encaminhar ali um material sigiloso para o Supremo Tribunal Federal com relação a essas investigações dos policiais, a corporação em si, até porque tem um processo administrativo pela frente. O interventor também disse que exonerou 6 coronéis das funções de comando, isso desde o dia 8 de janeiro.